Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria nós estarmos reunidos nessa noite, em memorial da ceia do Senhor, para juntos engrandecermos o seu santo nome. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 24. Mateus, capítulo 7, a partir do verso número 24. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Edson, meu amigo, com todo o seu corpo de obreiros, com todos vocês que vieram nesta noite para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Você também que está assistindo pelas redes sociais, que Deus abençoe. Também trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Gilson, a todos vocês. Amém? Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-se a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua ruína. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, meu Pai, por mais um momento na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez, daqui a alguns minutos, participar do corpo, em memória do corpo e do sangue do teu Filho. Muito obrigado a Deus por todos aqueles que estão aqui. Pai, nós sentimos a tua presença neste lugar. Te peço, ó Pai, que os minutos que me foram confiados, que o teu Espírito continue a falar conosco nesse lugar. Que nessa noite venha a ser uma noite diferente. Uma noite de renovo. Uma noite, ó Pai, de autoanálise, reflexão da nossa vida. E que possamos sair daqui restaurados. Para que esse mês de maio possamos, ó Deus, vivenciar e viver experiências extraordinárias. Continue a falar conosco através do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Podeis tomar assento, por favor. Meus queridos e amados irmãos, Jesus está no Sermão da Montanha. As pessoas estão paradas para lhe ouvir. Que privilégio que aqueles homens tiveram, aquelas pessoas tiveram. O próprio Cristo lhes ensinando. Se tivesse alguma dúvida naquele momento, eles perguntariam e o Senhor lhes respondia. E Jesus vai trazendo ensinamentos para eles, mostrando acerca do seu reino, ensinando a sua palavra. Mas depois de chegar a ensinar aqueles homens, em determinado momento no sermão, ele vai dizer: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem que edificou a sua casa na rocha. Veio os rios, a chuva, o vento forte, e a casa não caiu. Mas ele traz um alerta também para aqueles que estavam lhe ouvindo. Mas os que estão ouvindo as minhas palavras e as não praticarem, vai se assemelhar a um homem que vai construir a sua casa na areia. Jesus está mostrando que são dois homens
É o mesmo ambiente, as mesmas adversidades, mas um vai permanecer de pé, um vai passar por turbulências, vai passar por adversidades, mas a sua casa não vai cair. Mas ele também vai dizer, olha, mas tem outro que vai passar pela mesma coisa, mas por ouvir e não dar ouvidos e praticar a minha palavra, vai sucumbir. Nesta noite, baseado nesse ensinamento de Cristo, eu quero dar um tema a esta mensagem: rocha ou areia? Aonde estamos edificados? Na rocha ou na areia? Aqueles homens tiveram o privilégio de face a face ouvir Jesus ensinando-os. E entre os 12 que ouviram o ensinamento de Jesus, um edificou a sua casa na areia. Homens que estavam próximos de Jesus, que aprenderam a sua palavra, edificaram a sua casa na areia. Homens e mulheres que ouviram os ensinamentos de Cristo, estavam edificados na areia. Mas também muitos que ouviram, colocaram em prática. E não basta somente ouvir a palavra, eu preciso colocar ela em prática. Eu preciso viver esta palavra. Porque se eu ouço esta palavra e não a pratico e não a vivo, eu vou ser um sepulcro caiado. Precisamos colocar em prática os ensinamentos deixados por Cristo. Precisamos vivenciar esses ensinamentos. Ao meditar na palavra e vivenciar esta palavra, viveremos experiências extraordinárias. Quando a nossa vida está edificada na palavra, vem a luta, vem a adversidade, vem o problema. Só que aí nós nos reportamos ao que Paulo vai dizer aos irmãos em Coríntios: a nossa leve e momentânea tribulação nos produzirá um grande peso de glória. Quem está edificado na palavra, ele até passa pela luta, mas ele passa adorando a Deus. Nós estamos no memorial. Independente do que estamos passando, nós temos que nos alegrar. Ao olhar para o momento da ceia do Senhor, nós temos que nos lembrar e colocar em prática. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o nosso Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele levanta e fala, está tudo consumado, a realigação do homem com Deus. Então nós que estávamos fadados ao fracasso eterno, agora estamos livres em acesso a Ele pela palavra. Então é motivo de adorar, porque Ele é a palavra. Sem Ele, nada do que existe, existiria. Já foi lido aqui nesta noite. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas por que nós, a igreja, muitos de nós, não estamos edificados na rocha? E há uma diferença entre edificados na rocha e edificados na areia.
Porque quando está edificado na rocha, ele ouve a palavra e pratica. E não basta ouvir, é necessário praticar. Porque nós temos a mania de pegar a palavra e pegar versículos isolados e aplicar de forma errada. E aí queremos as bênçãos do Senhor, queremos viver as maravilhas de Deus, mas só tem milagre pela palavra, só tem salvação pela palavra, só tem restauração pela palavra, só tem arrependimento pela palavra, só há remissão de pecados pela palavra. Aí nós fazemos tantos tipos de coisas, de campanhas, para querer quebrar problemas em nossas vidas, e pensamos, não, Deus, o diabo se levantou, mas espera aí, nós, que estamos edificados na palavra, que vivemos o princípio da palavra, podemos até passar por provações, porque Jesus disse isso, que teríamos aflições, mas que tivesse bom ânimo. Cadê o bom ânimo da igreja? Cadê o bom ânimo do cristão? Só se alegra quando as coisas estão bem? Ei, se alegre quando for provado. Parece loucura, mas é o que Tiago está dizendo. Tede motivos de alegria quando passares por provações. Porque Deus só prova a quem ama. E quando somos provados, não é para ser derrotados. Quando estamos sendo provados, é para aperfeiçoamento e para que a glória dele se manifeste. Jesus, teu amigo Lázaro está enfermo. Vai lá, ele, tá bom, eu vou. E fica mais 2 dias na cidade. Quando ele chega, depois de 4 dias, Marta falou, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nesta noite Deus quer reviver ministérios aqui, Deus quer restaurar ministérios, Deus quer trazer a ressurreição de pessoas que estão mortas espiritualmente por causa de problemas. Mas preste atenção, quem está edificado na rocha, olha o que diz Deuteronômio 11:26, eis que hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvir a minha voz e os mandamentos que hoje vos ordeno. Então preste atenção, se eu ouço a voz de Deus e coloco em prática a sua palavra, essa maldição não vai vir sobre mim. Aí tem crente correndo atrás de quebra de maldição. Como o pássaro que voa e a andorinha que fez seu ninho. A maldição sem causa não prevalece. Quando eu estou edificado na palavra, não vem com conversinha do diabo que você não cai. Porque o que destrói o homem é a falta de conhecimento na palavra. Perdemos tanto tempo em descobrir coisas, em procurar coisas, ao invés de meditar na palavra. Porque para ficar de pé, tem que ter pela palavra. Para estar avivado, tem que ser pela palavra. Para ser ousado, tem que ser pela palavra. É pela palavra que Deus começou o mundo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. É pela palavra. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer
todas as bênçãos virão sobre ti. Mas espera aí, eu tenho que ouvir e colocar em prática. E o crente que é firmado na rocha, já viu, você conhece, você identifica logo um crente firmado na rocha. Ele passa prova, ele é afrontado, ele até chora, mas quando ele chega na igreja, mesmo problema, ele começa a adorar, ele se lembra de Cristo, do sacrifício na cruz do Calvário, ele se lembra de onde estava, que não era nada, que Deus tirou ele da lama, do charco de lodo, firmou os pés deles na rocha, e ele começa a adorar. Se nós ouvirmos a voz de Deus e colocar em prática ela, eu não preciso ir atrás de sinais, eu não preciso correr atrás de bênçãos, todas elas me seguirão. É a palavra que está dizendo, e todas as bênçãos virão sobre ti. Será bendito na tua casa, será bendito na tua família, será bendito os teus negócios, será bendito lá na tua rua, aonde um crente que está firmado na rocha chega, Deus muda o cenário. Quem está firmado na rocha, aonde ele pisa o pé, ele não é problema, ele é solução para os problemas. Que tipo de crente você é? O que está edificado na rocha? Porque para estar edificado na rocha, eu preciso amar esta palavra, eu preciso ter ela no meu coração. E quando Deus chamou Josué, Deus disse: Josué, tu quer ser bem sucedido? Tu quer prosperar o teu caminho? Quer ser um homem na minha mão usado por mim? Não te aparte do livro desta lei. Antes medite de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme o meu servo Moisés deixou escrito. Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Então farás prosperar o teu caminho. Olha o que Deus está dizendo. Se eu quero ter uma vida bem sucedida, se eu quero ter uma vida próspera, se eu quero ter um casamento abençoado, se eu quero ter filhos abençoados, se eu quero ser abençoado no meu serviço, eu preciso meditar nesta palavra, porque o salmista disse no Salmo 1, verso 2, antes o meu prazer está na sua lei, e medito nela de dia e de noite. Um irmão já havia lido a Bíblia 200 vezes, e ele ficou enfermo e foi para o hospital, e um amigo dele foi lhe visitar e disse: o médico deu poucos dias de vida, e se você pudesse fazer algo, o que você faria nesse pouco tempo de vida que você tem? Ele disse: eu queria ler a Bíblia novamente, para conhecer mais desse Deus. Eu só vou vencer, irmão, se eu estiver firmado na rocha. Eu só vou vencer. Pode vir a chuva, pode vir um vento, os rios podem transbordar, mas a casa só vai permanecer de pé se tiver enfincado, guardado, como o salmista disse: eu guardei ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ei, precisamos voltar a ter prazer na palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Cristo. Temos que estar edificados nele.
Porque Isaías disse: se quiseres e me ouvir, disse, comerás o melhor dessa terra. Quando eu ouço a palavra de Deus e a coloco em prática, irmãos, ainda que venha o conta-gota, mas não vamos viver sem a provisão de Deus. Quem vive a palavra não reclama. Quem vive a palavra não murmura. Quem vive a palavra não se lamenta. Porque a palavra diz: em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus. Aonde você está hoje é porque Deus tem algo a fazer. Não reclama do teu serviço, porque é lá que Deus quer te usar. Não reclama na tua rua, porque é lá que Deus te colocou. Se você entender a palavra, você vai vencer. Quando nós estamos edificados na rocha, aonde nós chegamos, ou aonde chegarmos, melhor dizendo, nós não vamos nos habituar ao ambiente. Pelo contrário, crente que é firmado na rocha, aonde ele chega, ele já fala de Jesus. Aonde ele chega, ele já prega Jesus. Ele não dá conta de ouvir pessoas reclamando da vida. Pelo contrário, fala: calma aí, eu tenho alguém na minha vida que mudou a minha história, que é solução para você. Aonde você chegar, leve a solução, e a solução é Jesus. Porque quem vive a palavra, quem ouve esta palavra e pratica, vai dizer como o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe o que é isso? Está iluminando o caminho, está iluminando o pé para não tropeçar. Quem anda na palavra e pratica não vai tropeçar. Jesus, se o senhor voltar lá em Lázaro, vão matar o senhor. Ele: ei, não são 12 horas o dia? Quem anda de dia não tropeça. Sabe por que muitos irmãos estão desanimados? Porque ao invés de firmar na palavra, estão firmando nos noticiários. Ei, irmãos, preste atenção numa coisa: todos nós queremos morar no céu. Mas parece que quando as coisas se estreitam, ficamos com medo. Estava conversando com a minha esposa um dia dessa, semana passada, porque eles estão querendo inventar uma lei para proibir de evangelizar nas ruas, e quem desobedecer vai preso. Estavam tentando fazer isso no Rio, e se Deus não tiver misericórdia, pode chegar a acontecer isso. Eu disse para ela: já vai se preparando, porque se chegar aqui isso, eu não vou recuar. Na cadeia vai ter festa, vai ter avivamento, porque nós vamos pregar a palavra lá. Porque se nós chegarmos a passar por isso, ei, você vai se acovardar de Cristo, você vai ter medo. Ei, Paulo e Silas foram presos, mas dentro de uma prisão, estavam firmados na palavra, porque por volta da meia-noite, eles não baixaram a cabeça, começaram a cantar, começaram a adorar, e de repente Deus mandou um terremoto, quebrou cadeia, cadeado, e houve salvação naquele lugar. Quem está firmado na rocha, não se abala. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe por que está cheio de crente abalado com todo noticiário ruim? É porque está esquecendo a palavra e dando ouvido ao que estão dizendo. Ei, irmão, Jesus disse: vai ter rumor de guerra, vai ter dificuldade, mas calma, ainda não é o fim. Mas diz: calma, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Vamos firmar na palavra.
Focar na palavra. Independente do que esteja acontecendo lá fora, precisamos viver esta palavra. O que tem de irmão reclamando de gasolina, de comida, de coisa que está aumentando, meu querido. É só você voltar no Salmo 37, 25. E você vai ver uma promessa de edificado na rocha, você vai viver. Fui moço, porém agora estou velho. Nunca vi um justo desamparado. Esse é o nosso Jesus, que cuida, que zela, que provê. Aí o salmista termina dizendo: e nem a sua descendência, não é só você. Deus vai cuidar de mim, da minha casa, da minha família. Se eu tiver edificado na rocha, se a minha rocha, se o meu alvo é Cristo, se eu estou firmado em Cristo, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se eu estou edificado na rocha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Coloca a palavra no coração, edifica a tua vida na palavra, porque aí vai vir o vento, vai vir a chuva forte, os rios vão transbordar, mas passa. Não há tribulação que permaneça. Vamos aprender com a palavra. A palavra é Jesus. Quando esteve na terra, durante o dia ele ensinava as pessoas. Durante a noite a palavra e orar. E quando vinham as tempestades, a palavra estava dormindo. Não, você não entendeu. Senão você tinha dado um glória para Jesus. O próprio Jesus disse: ei, de dia você lê, você medita na palavra, tem a vida de oração comigo, porque quando vier as tribulações, você vai deitar e vai dormir tranquilo, porque o guarda de Israel não dorme, aquele que cuida de você não dorme, e ele vai te dar vitória. Fica firme na palavra, porque Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos morada nele. Ei, fale muito de Jesus, mas fale muito mesmo. Fale pouco da sua vida. E não fale nada da vida dos outros. A isso sim está edificado na rocha. Quando alguém vier falar mal de alguém para você, fala: peraí, vem cá, vamos orar por ele, porque eu e você também somos pecadores. Mas deixa eu te falar uma coisa, vamos falar de alguém? Vamos. Você está aqui para falar mal? Não, é para falar de alguém que deixou seu trono, veio aqui, ensinou, ressuscitou, salvou vidas e nos deu a vida eterna através do seu nome. Fala de Jesus. Edifica na rocha. Porque o homem que está edificado na rocha, e aqui é Jesus ensinando, ele vai permanecer firme. E aí Paulo vai dizer bem claro aos irmãos em Coríntios, no 1 Coríntios 15, 58. Olha o que Paulo está dizendo. Quem está edificado na rocha é para seguir o que Paulo está dizendo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Quem está edificado na rocha não oscila. Ah, hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Não, chorar faz parte. Não, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Não. Porque a vida cristã não é corrida.
Porque quem corre demais não chega ao destino. Para, cansa e para. A vida cristã é para seguir firme, devagar e sempre. Sede firmes e constantes, e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, quem está edificado na rocha, não cria expectativas em homens. Quem está edificado na rocha, não se empolga com coisas terrenas. Porque se já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo, pensamos nas coisas do alto. O cidadão do céu, que está firmado na rocha, ele sabe que está aqui de passagem, com uma missão de levar pessoas a conhecer a Cristo, porque Paulo diz: de sorte que somos embaixadores de Cristo. Embaixador está firmado no seu governo, embaixador fala do seu governo, embaixador só fala do seu governo e tem resultados. Quem está edificado na rocha, ele segue e prossegue em conhecer a Deus. Quem está edificado na rocha, não quer que a água fique somente no tornozelo. Ele quer mais. Quem está edificado na rocha, não quer que a água fique nos joelhos. Ele quer mais. Quem está edificado na rocha, não está satisfeito com as águas nos lombos. Ele quer mais. Quem está edificado na rocha, ele quer mergulhar, para fluir águas vivas de dentro de si. Agora tem o crente areia, que edifica a sua casa na areia. E esse aí, qualquer coisa desanima. Jesus ensina, mas muitos não querem colocar em prática, porque para viver, para colocar em prática o que Deus quer, irmãos, eu preciso renunciar. Estamos vivendo um momento em que muitos estão trazendo palavras triunfalistas para alegrar a igreja, para massagear o ego, e aí as coisas não acontecem, e esses esmurecem. Está cheio de coach passando nos nossos altares. Quando eu digo no altar da igreja local, dizendo nas igrejas no mundo. E deixa eu te falar uma coisa, coach não tem autoridade espiritual. Coach só tem palavras triunfalistas, palavras motivacionais, para alegrar o coração, mas não tem mudança. O que muda é estar firmado na palavra. O que muda é conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está edificado na rocha, olha para o céu e diz, e vê um ambiente totalmente adverso, pecado consumindo o povo, ele diz: ei, segundo a minha palavra, cujo Deus, perante a sua face estou, não vai chover. Quem está edificado na rocha, abre a boca e profetiza, e um milagre acontece. Estamos precisando de crentes que edifiquem a sua fé na rocha. Mas para ter a vida edificada na rocha, tem que orar, tem que consagrar, tem que ler Bíblia, tem que deixar as coisas que não agradam a Deus.
rocha ou areia. Porque o areia, o crente que está edificado na areia, ele ouve a palavra, mas não pratica. Aí o crente que ouve a palavra e não pratica, ele pega só a parte do que edificou. Porque Deuteronômio 11, ele fala, nossa, eu quero as bênçãos de Deus. Porque Deus colocou a bênção e a maldição. Só que ele não ouve e não pratica. Aí no verso 27 de Deuteronômio 11 vai dizer bem assim, mas a maldição virá sobre ti, se hoje não ouvir os mandamentos que vos ordeno, e deixar para seguires a outros deuses. Se eu não ouço a palavra e não pratico, já estou amaldiçoado. Está repreendido, pastor, então você rasga Deuteronômio 11. Mas aí nós vamos avançar um pouquinho. Porque o crente que edificou a sua vida na areia, ele só lê Deuteronômio 28, do 1 ao 14, porque ele quer que Deus faça da vida dele. Eu já vi muito crente falando, nossa, Deuteronômio tem 14 bênçãos, só que tem um problema. Do 15 ao 64, tem 54 maldição. Para quem ouve e não pratica. Irmão. Sabe por que tem muito cristão se afundando? Porque ouve, não põe em prática. Está cheio de crente que ouve o pastor dizendo, se conserta para participar do corpo e do sangue, mas não pratica, não se arrepende. Aí toma o cálice, come o pão de qualquer maneira, indignamente, aí sofre. Isso aqui não é brincadeira. Fazer isso em memória de mim. Aí o crente que edifica a sua casa na areia, ele se esquece que se não pratica, sofre o dano. Já obedecendo, ouvindo e praticando, somos provados. Imagina quem não obedece. Aí está cheio de crente fazendo sacrifício, de tolo. Porque não ouve a Deus, não pratica a sua palavra. E aí quando as coisas pioram, ele faz um monte de sacrifício, tentando barganhar com Deus. Com Deus não há barganha. Com Deus não há negociata. Não tem como obedecer a Deus 99% e 1% se errar. Fracassou em tudo. Ou eu ouço a palavra dele e segundo a sua misericórdia, eu procuro fazer. Ou então vamos encaixar em Isaías 43:8. Traga os cegos que ainda têm olhos e os surdos que ainda têm ouvidos, mas não ouvem. Quantas pessoas que ouvem, mas não querem obedecer. Não querem mudar a sua vida. Entra ano e sai ano e a sua vida não muda. Não, eu vou sair daqui, porque aqui não muda. Aí vai para ali. Não vou servir mais Jesus porque minha vida não muda. Não, você nunca mudou porque você nunca colocou em prática. Se eu não coloco em prática os ensinamentos do Senhor. Sabe o que é um crente areia, irmão? É Deus falar para ele, perdoa, e ele não vai perdoar não. O que mais tem hoje nas igrejas são crentes de corações amargurados. Ei, quando alguém se levantar contra a sua vida ou contra a minha vida, é Deus te mostrando que você precisa ter um coração perdoador. Ter um coração puro.
Orai por aqueles que vos perseguem. Nós queremos ver um evangelho muito bom, né, irmão? É a palavra. Não, pastor, não estou pronto para isso não. Então levanta a mão e fala: Jesus, eu preciso te conhecer. Será que realmente nós conhecemos a Cristo, irmãos? Eu falo de causa própria. Pensa num homem que era bravo, queria resolver tudo na mão. Deus disse: eu vou tratar. Bom. E a Carmen ficava só na oração. Quando alguém me afrontava, ela: Jesus, toma conta de Leonardo. E eu queria resolver. Aí teve um dia que Deus falou assim: espera aí que eu vou tratar. Aí comecei a ser afrontado, e a vontade de resolver. Deus disse: cala a boca, abraça, perdoa. Aí por último alguém me afrontou tão feio que se fosse uns anos atrás. Mas aí eu fiz diferente, eu comecei a rir. Disse: obrigado, Jesus. Porque o Senhor mostrou para mim que eu estou melhorando e eu preciso melhorar mais. Porque eu comecei a colocar a minha vida na rocha. Porque é muito fácil eu falar para o irmão perdoar, mas eu não quero perdoar. Aí quando você não edifica a sua casa na rocha, e sim na areia, a primeira levante que vem, a primeira provação que vem, você já quer resolver. E aí acaba arrumando outro problema. Porque Salmo 42:7 diz: um abismo chama outro abismo. Tem ouvidos, mas é surdo. Surdo-se de não ouvir e colocar em prática. Daqui a pouco vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Será que nós vamos participar dignamente? E se o arrebatamento fosse daqui a pouco, irmão? E se daqui a pouco for o arrebatamento? E aí? Peraí, Jesus, aguenta um pouquinho aí no ar e segura aí que eu vou me arrepender. Vai dar tempo não. É melhor nós colocarmos em prática. Porque Jesus disse em João 14:23, que quem me ama guarda minhas palavras. Mas ele disse: quem não me ama, no 24, não guarda as minhas palavras. Palavras essas que falo que não são minhas, são do meu Pai. Então, se eu não guardo a palavra, eu não amo a Cristo. E nem muito menos a Deus. Evangelho é renúncia. E é todo dia. E para ter a vida edificada na rocha e não na areia, eu preciso ouvir e praticar. Porque Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 22 ao 24. Aquele que ouve as palavras e as não a pratica, olha para o espelho e vê a face natural. E vai embora. Ele não consegue olhar para ele e ver Cristo, ele vê o seu rosto natural. Porque ouve a palavra e não edifica, e qualquer coisa esmorona. Tem tanto crente edificado a sua vida na areia, que se o pastor não der a oportunidade para ele falar no culto, ele desanima. Se o pastor pregar uma mensagem dura, ele não vem para a igreja mais. Está na hora de nós edificarmos a nossa vida na rocha. Porque o Pai só corrige a quem ama. Deus nos corrige porque nos ama. Ele não quer que nós perdamos a salvação que foi dada de graça através do seu Filho. Vai ficando de pé para terminar, por favor. Rocha ou areia? Aonde estamos edificados? 1 Coríntios 11:28, o texto da ceia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós é que sabemos se a nossa vida está edificada na rocha ou na areia.
Eu quero chamar aqui na frente os corajosos, que precisam tirar o seu pé da areia e firmar na rocha. Pode sair do seu lugar enquanto a equipe do louvor se prepara aqui, por favor. Na areia, você já viu que você afunda? E quanto mais você andar na areia, você vai se afundando. Quantos estão afundados? Só que sabe o que é o bom da palavra? Sabe o que é o bom? Porque o salmista vai dizer no Salmo 40, verso 2. Davi vai dizer: tirou-me de um charco de lodo, lama, se afundando, no mais profundo abismo. E olha o que ele vai dizer: firmou os meus pés na rocha, e foi-me posto um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Versículo 3: e todos verão, temerão e confiarão no Senhor. Deus quer tirar você desse charco de lodo hoje, dessa lama, dessa areia que está te afundando, para te firmar na rocha, colocar na tua boca um novo cântico. Vem aqui na frente que eu quero orar com você.